No início, eles nos ignoram, depois riem da gente, depois nos combatem e finalmente a gente ganha. Essa frase foi dita pela fundadora do Nubank no programa Roda Viva em 2020. O Nubank começou em 2013 com o valor de mercado zero e hoje vale 25 bilhões de dólares. Imagine agora o maior banco do Brasil. Se em 2013 tivesse iniciado o Nubank, estariam valendo somente 25 bilhões de dólares a mais. O que aconteceu então entre 2013 e hoje, 7 anos depois? Por que o valor de mercado do Nubank foi de 0 a 25 bilhões e nenhum gerente com as mais altas qualificações e diplomas dos maiores bancos do Brasil se deu conta que uma pequena startup em 7 anos iria abocanhar uma significativa parcela do mercado? O professor de Harvard, Clayton Christensen, e autor do livro de hoje, tem uma teoria. Ele explica que os gestores de grandes corporações são extremamente competentes ao executarem suas funções. De acordo com a estratégia dos grandes bancos, os seus gerentes executam perfeitamente, mas o plano é que estava errado. Onde está o problema, então? O problema é que os gestores, quando precisam decidir onde alocar os recursos das suas empresas, se deparam com um dilema. O dilema da inovação. Nesse episódio vamos conhecer a teoria do autor que cunhou nada mais, nada menos do que o termo disrupção. Você está no Resumo Cast e nós estamos começando agora! 3 temporadas, 5 anos no ar, mais de 20 milhões de downloads. O Resumo Cast é uma nação de empreendedores e você faz parte dela. Está começando agora mais um episódio da 3ª temporada, com Gustavo Carriconde, Rafael Pires e eu, Renata Libérica. O livro O Dilema da Inovação foi publicado pela primeira vez em 1997 e hoje é considerado um dos livros de negócios mais respeitados mundialmente, sendo inclusive recomendado por grandes empreendedores como Bill Gates. O autor é Clayton Christensen, especialista em inovação, MBA pela Harvard Business School e consultor de empresas em diversos países. Quando o assunto é inovação de ruptura, Christensen é o nome mais conhecido e respeitado no mundo. E já vamos logo para a ideia central desse livro. Na minha opinião, Gustavo Carriconde, as empresas líderes de mercado parecem sempre tomar sequências de decisões que as colocam de cara com a inevitável disrupção. Mas os grandes, aparentemente, gestores tomam as decisões que estão alinhadas com as políticas e estratégias da empresa. E é exatamente por isso que eles se encontram diante do dilema da inovação. Se você tivesse que escolher entre lançar um produto com maior margem de lucro e ganho a curto prazo e um produto com menor margem de lucro e nenhum ganho a curto prazo, qual deles escolheria? A resposta parece intuitiva, não parece? É claro que escolheria ganhar mais a curto prazo, exceto pelo fato que todas as inovações disruptivas, quando se apresentam pela primeira vez, têm baixa margem e nenhum ganho no curto prazo. Isso aconteceu com automóvel, avião, disk drives, chips de memória, computador pessoal, smartphone, com o Nubank e até mesmo as atuais universidades e instituições de ensino do mundo, todos diante do dilema. Ligando minha nave aqui em São Paulo, eu sou o Rafael Pires e, na minha opinião, a ideia central desse livro é a seguinte: nos dias atuais, muita gente tem falado sobre inovação. Aliás, é comum vermos livros e outros tipos de conteúdos dizendo que grandes empresas faliram por não inovar em seus negócios. Porém, o autor desse livro diz que existem 2 tipos de inovação: sustentável e disruptiva, sendo que uma delas pode ser um tiro no pé para algumas organizações, principalmente se elas não sabem como implementar uma cultura de inovação da forma correta. Na verdade, grandes empresas fracassam pois não conseguem inovar de forma disruptiva, mas existem formas de prevenir e corrigir os problemas que surgem diante desse grande dilema da inovação. E é justamente sobre isso que vamos falar nesse episódio. Resumo Cast, livros para empreendedores. O que é o dilema da inovação?
O dilema é um ponto de inflexão e geralmente quem está diante dele é o responsável em algum grau por decidir onde será alocado algum tipo de recurso de uma organização ou projeto. Seja recurso financeiro, capital humano, horas de trabalho, tempo investido, networking, mão de obra, material, etc. Sempre que se apresentam essas possibilidades, você está possivelmente diante de um dilema da inovação. Um exemplo pode estar agora mesmo no seu bolso. No início, os telefones celulares tinham poucas funções e ninguém nunca sonhou que eles pudessem praticamente substituir computadores, câmeras digitais, GPS e até mesmo o seu cartão de crédito com as carteiras digitais. Nenhuma empresa, por exemplo, de GPS sequer pensou em fabricar um smartphone. Que maluquice seria se perdêssemos o nosso foco aqui no aparelho de GPS portátil que todo mundo está comprando e instalando nos seus carros para fabricar uma coisa que não tem nada a ver com o GPS, certo? Não vamos nem sequer pensar na possibilidade de comprar uma pequena empresa que está iniciando a fabricação de smartphones, pois isso não tem nada a ver com o nosso foco, certo? Errado. Hoje o GPS não é mais um aparelho autônomo, ele está sim dentro dos smartphones e as empresas de GPS não ditam mais o mercado. Viraram commodity e precisam vender GPS para quem fabrica smartphone e é líder de mercado. Algumas vezes a cadeia de valor de um determinado produto ainda não está preparada para entregar ao mercado o desempenho e performance necessários. Você sabia que o primeiro carro elétrico foi construído por William Morrison em 1891? Por que só agora estamos escutando falar de carros elétricos? Porque o carro de William de 100 anos atrás não entregava a performance desejável pelos seus possíveis compradores. Era muito lento, a bateria descarregava com frequência e não havia muitas opções de local para carregar. A cadeia de valor do automóvel demorou 100 anos para que todos os componentes se desenvolvessem separadamente e juntos pudessem ser montados no formato de um carro elétrico muito superiores aos movidos a combustão. Quando alguém olhava para essa cadeia há 20 ou 50 anos atrás, não conseguia visualizar que as baterias estavam ficando cada vez melhores, os problemas de conectividade, inteligência artificial, eficiência dos materiais e locais para carregar estavam gradualmente sendo solucionados. Poucos enxergaram a oportunidade de entrar na janela do tempo certo para se posicionar na tecnologia disruptiva dos carros elétricos. Mais uma vez, o dilema pregou uma peça em grandes fabricantes de automóveis que empregavam os melhores líderes e gestores do mundo. Os dois tipos de inovação que o autor propõe são: 1. Inovação sustentável e inovação disruptiva. A inovação sustentável acontece geralmente quando uma grande e tradicional empresa foca seus recursos em produtos que trazem a maior margem de lucro e servem às grandes massas. O segundo tipo, a inovação disruptiva, não é atraente aos olhos dos gestores de grandes corporações, pois elas ainda não atendem às necessidades dos seus maiores clientes, servem um mercado muito pequeno e com uma margem de lucro reduzida. De acordo com os procedimentos e protocolos que regulam os processos decisórios em grandes empresas, investir em uma inovação disruptiva é contraintuitivo para um gestor e ele não terá argumentos para se justificar caso for chamado para prestar contas. Por isso, o dilema geralmente cega quem já é líder estabelecido e coloca a empresa no caminho da disrupção. As inovações disruptivas, quando primeiramente se apresentam, têm um formato esquisito, quase engraçado, e muitas vezes são motivo de piada. Não são atraentes e só um maluco persistiria nelas. Esse é exatamente o dilema. Primar pela segurança de um produto que no presente tem grandes margens ou deslocar recursos para produtos não atraentes. E se você está gostando desse livro, fique até o final, porque preparamos um desafio prático para você aplicar os conhecimentos que está escutando nesse episódio. Por que empresas bem-sucedidas fracassam? Kodak, BlackBerry, Blockbuster. Se você acha que essas grandes empresas fracassaram por não acompanharem as mudanças tecnológicas e não inovarem seus negócios, saiba que esse pensamento pode estar totalmente errado.
Na verdade, o que acontece é exatamente o oposto disso. Geralmente, as empresas consideradas bem-sucedidas não fracassam por não observarem as tendências das inovações de disrupção, as chamadas inovações disruptivas, até porque, na maior parte das vezes, essas empresas são as primeiras que identificam novas possibilidades, novas tecnologias e novos mercados. Os olhos das grandes empresas também estão voltados para enxergar isso, vale lembrar, isso é importante. O que acontece é que, como a inovação disruptiva acaba inicialmente gerando produtos com pior desempenho e margem de lucro reduzida, margem de lucro pequena, isso acaba satisfazendo apenas os clientes de mercados menores. E, assim, as grandes empresas quase sempre acabam descartando esse tipo de inovação, por não apresentarem um retorno satisfatório em curto prazo. Como resultado de sua pesquisa, o autor identificou duas grandes falhas na avaliação das inovações disruptivas por parte das empresas. A primeira tem relação com a análise de mercado. Já a segunda falha está conectada com a busca por resultados a curto prazo. Vamos entender melhor estes dois pontos. 1. Mercados que ainda não existem não podem ser avaliados. Quando o assunto é inovação disruptiva, as projeções de tamanho de mercado e análises financeiras geralmente são baseadas em dados inexistentes. Afinal, são projeções e análises para mercados que ainda não existem, mas sim que serão criadas pelas inovações disruptivas. É importante ressaltar que pequenos mercados não resolvem as necessidades de crescimento de grandes empresas. 2. A pressão por resultados de curto prazo não estimula empresas bem-sucedidas a correrem grandes riscos. De acordo com o que o autor observou em suas pesquisas, executivos de empresas bem-sucedidas não são incentivados a correr riscos porque eles são avaliados pelos resultados de curto prazo. Ou seja, quando eles defendem um projeto que não obtém sucesso no mercado, pelo menos em um curto espaço de tempo, eles acabam sendo mal avaliados por seus gestores ou diretores. E aí temos um problema, um grande paradigma a ser derrubado. Vale lembrar que o fracasso, principalmente a curto prazo, faz parte do processo de disrupção. Até porque não temos como prever exatamente de onde novas tecnologias e novos mercados irão surgir. O autor ainda ressalta que as empresas não devem abandonar habilidades, estruturas organizacionais e processos de tomada de decisão que as tornaram bem-sucedidas em seus mercados tradicionais. Já pensou na seguinte hipótese? As pessoas não compram produtos ou serviços, elas compram soluções para problemas. E sempre, diante de um problema, existe uma tarefa a ser executada. Calma, olha só esse exemplo aqui. O problema é deslocar-se de um ponto ao outro. Um problema que até mesmo os primatas humanos tinham. Qual é a tarefa a ser executada? A tarefa é o deslocamento. E é isso que tem que ser solucionado. Imagine um mercado que é servido por empresas diferentes, mas todas fabricam apenas um automóvel básico sem opcional nenhum. O problema é solucionado nesse mercado, sim. A tarefa de deslocar as pessoas é atendida, mas no momento em que uma das empresas oferecer uma funcionalidade extra, como vidros elétricos, possivelmente ela será mais atrativa para os consumidores que podem preferir pagar a mais para ter. Agora imagine que todas as empresas já incorporaram a funcionalidade do vidro elétrico e esse item se tornou padrão. Só que os motores elétricos dos vidros constantemente quebram e aumentam o custo de manutenção. Nesse novo cenário, a primeira empresa que desenvolver um motor elétrico mais confiável vai ser reconhecida como inovadora, possivelmente abocanhar uma fatia maior de clientes, até que todas tenham incorporado a confiabilidade e aí o jogo recomeça. Agora imagine esse mesmo mercado, a súbita entrada dos aplicativos de táxi. E é aqui que reside a confusão, pois é preciso entender que o Uber e seus híbridos competem com as fábricas de automóveis, sim, para executar a tarefa de deslocamento dos humanos. Pois bem, na opinião de muitos usuários, apertar um botão e fazer um carro particular aparecer na sua frente e te levar para qualquer local é muito mais cômodo do que ser o proprietário de um automóvel.
lidar com trânsito, local para estacionar, ter que abastecer, pagar IPVA, multas, seguro, cuidados para não ser roubado e etc. Então, os aplicativos de táxi inovaram sim. Agora, o problema de deslocamento está solucionado pelo aumento da comodidade. Então, anote aí, a primeira fase da solução de um problema é incorporar novas funcionalidades, depois confiabilidade, logo em seguida comodidade e finalmente, quando o aplicativo de táxi substituir o automóvel, a competição será por baixar o preço dos aplicativos e desencadear um processo de comoditização deles. E como toda comoditização fomenta novas ideias, possivelmente a próxima inovação será uma tecnologia mais avançada para transportar humanos. Diz aí, você aposta em drones, teletransporte ou naves espaciais? Qual é a tua opinião, Rafa? Minha opinião, são acho que drones e naves. Drones para coisas, para objetos e naves tipo um Jetsons da vida para transporte de humanos. Nos vemos no futuro. Nos vemos no futuro. Dicas para as startups fazerem uso do dilema da inovação e escalar suas operações sustentavelmente. 1. Nunca tente competir com um grande player em um produto ou serviço que já atende demandas de um grande mercado e é sustentável. As startups devem identificar ineficiências na forma como as grandes organizações resolvem os problemas de seus consumidores e focar em ser melhores. 2. Geralmente, as oportunidades de resolver ineficiências estão em aumentar as funcionalidades, aumentar a confiabilidade, aumentar a conveniência e, finalmente, baixar o preço de produtos ou serviços que já estão disponíveis. 3. Uma equipe de startup, para ser capaz de encontrar aquele produto ou serviço que vai atender o seu cliente de forma única, tem integrantes que se sentem confortáveis em operar em cenários que mudam a toda hora. Eles são experts em analisar com precisão as reações e necessidades do cliente final e não se conformam até que sejam totalmente convencidos da satisfação total de quem mais importa na equação. Lembre-se que o importante é resolver o problema real do seu consumidor e às vezes ele não é tão óbvio de se encontrar. 4. Mantenha os custos operacionais baixos e esteja preparado para rapidamente pivotar a estratégia caso necessário. Lembre-se, as grandes organizações são lentas e burocráticas. Utilize isso a seu favor, assim como na história do pequeno Davi que derrotou o gigante Golias. Se você gosta de inovação e quer debater essas e outras ideias sobre livros para empreendedores, visite resumocast.com.br/inovacão, sem nenhum acento. Mas então, qual é a solução desse dilema para as grandes empresas? Já que entrar no jogo das inovações disruptivas pode ser, sim, um tiro no pé para empresas bem-sucedidas no mercado, então o que deve ser feito? Deixar as inovações disruptivas de lado e focar somente naquilo que a empresa já faz bem, onde ela já conquistou o seu lugar ao sol no mercado? De acordo com o autor, não é bem por aí. Ao longo do livro, ele defende algumas formas mais eficientes que uma empresa tem para se defender desse grande dilema da inovação. Uma delas é criar uma organização separada, voltada exclusivamente para focar em possíveis inovações disruptivas. É como se a empresa colocasse um motor B para funcionar, mas não deixando de lado o motor A, já que o sucesso dela aconteceu e ainda acontece por causa desse motor A. Um exemplo disso é a Amazon, que criou uma empresa independente com o objetivo de unir o mundo dos livros com o mundo digital. Qual foi o resultado disso? A criação do Kindle, e isso aumentou o valor da empresa como um todo. O autor recomenda que essa nova organização criada tenha os valores de uma empresa empreendedora, com flexibilidade de processos e recursos necessários para cometer algo que já falamos bastante aqui no ResumoCast, os famosos e tão falados erros. Até porque, quando o assunto é inovação disruptiva, uma coisa é certa: em alguns momentos, os erros irão acontecer. Tentar, falhar, aprender e tentar de novo deve fazer parte do mindset dos grandes empreendedores. É claro que lidar com erros pode não ser agradável em alguns casos, mas ao mesmo tempo,
vale ressaltar que isso pode ser uma excelente oportunidade de aprendizado, que você provavelmente não teria fazendo um MBA tradicional. Se você está na linha de frente em uma grande organização, existem ainda 4 elementos a serem aplicados para proteger a empresa dessa disrupção. 1. Comece bem cedo, antes de precisar apagar incêndios. As janelas de oportunidades para começar a alocar recursos em inovações disruptivas não se apresentam de forma muito atraente quando é o melhor momento de entrar. Então, o momento de inovar é quando as coisas estão indo muito bem e a empresa tem aquela sensação de que nada pode dar errado. 2. Um executivo sênior, de preferência o CEO, deve receber coaching e treinamento para identificar o que é inovação sustentável e o que é inovação disruptiva. Ele deve ser o patrocinador e o promotor interno das iniciativas inovadoras da empresa. 3. Crie um esquadrão ou laboratório de inovação, mas não caia na armadilha de designar pessoas sem os conhecimentos profundos sobre como diferenciar inovação sustentável e inovação disruptiva. Do contrário, esse laboratório provavelmente vai se tornar uma fonte extra de custos e iludir a organização de que a visão estratégica está correta, sendo que na verdade não está. 4. Empodere as pontas. Crie campanhas e treine as equipes de venda, marketing, TI, etc., para identificar ideias disruptivas e trazer ao laboratório ou esquadrão de inovação. Lembre-se que são justamente essas equipes que estão em contato direto com as novas oportunidades que podem surgir. Para quem é esse livro? Na minha opinião, Gustavo Carriconde, esse livro é para quem não aceita o status quo, mas não quer ficar somente na autoajuda e se lamentando que não sabe o que fazer. É para os rebeldes, os malucos, os parafusos redondos que estão nos buracos quadrados e principalmente para os gerentes de inovação que precisam aprender a identificar o que é inovação sustentável e o que é inovação disruptiva. Eu, Rafael Pires, recomendo esse livro para empreendedores que sentem que seus negócios estão ficando para trás no quesito inovação. Diferente de outros livros que tem até uma diagramação e uma capa super bonita, mas que são bem superficiais no assunto, esse livro traz toda uma teoria muito bem formulada e explicada por um dos maiores especialistas em inovação do mundo. O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? O que mais me marcou nesse livro é que foi escrito em 1997 que a teoria do dilema da inovação é uma hipótese sobre emoções e comportamentos humanos e não finanças e negócios. O centro da teoria é um humano, um gestor que se protege atrás de uma narrativa para justificar decisões que irão levar a organização a ter que lidar com problemas sérios no futuro. Mas ele e a organização estão achando isso tudo aceitável, pois todos os relatórios, protocolos, reuniões e decisões importantes estão 100% alinhadas com uma estratégia errada. Qual o valor de executar com perfeição o plano errado? Para mim, Rafael Pires, o que mais me marcou nesse livro foi o fato de saber que abandonar o mercado tradicional apenas para se aventurar na inovação disruptiva pode ser uma das piores coisas a se fazer em uma empresa já bem-sucedida. O ideal é criar sistemas e processos que consigam desenvolver os dois tipos de inovação que falamos aqui, e isso deve ser feito de forma paralela na empresa. Um outro ponto que me marcou foi descobrir que, quando falamos sobre investir em tecnologias de ruptura que vão causar as inovações disruptivas, ouvir os clientes pode ser algo prejudicial para o negócio, já que nem eles sabem o que eles querem. Imagine só o Steve Jobs, quando estava ali criando o iPhone junto com a Apple. Se ele perguntasse para os clientes da Apple naquela época, o que vocês querem do iPhone? Provavelmente os clientes não iriam saber nada, não iriam ajudar nada. Provavelmente não teria essa marca, não seria tão famoso como é hoje o iPhone. Então, às vezes nós temos que ouvir os clientes, às vezes não. E agora, uma frase desse livro que nós colocaríamos em uma
camiseta inovadora, estaríamos por aí desfilando com essa frase. Na minha opinião, a frase é: não foi má gestão a causa do fracasso, mas sim boa gestão. Na minha camiseta eu colocaria essa frase polêmica aqui: há ocasiões em que o correto é não ouvir os clientes. Desafio para o ouvinte. E agora, ouvinte, como prometido, chegou a sua hora, a sua vez de se colocar na prática, na ótica das ideias desse livro e tentar aplicar na sua própria vida. Imagine que a sua vida está diante de um dilema nesse exato momento. Pense agora mesmo nas atividades, projetos e focos onde você coloca a sua energia. Quais deles dão muito retorno ao curto prazo? Esse retorno é suficiente para que o seu futuro esteja garantido? Pode fazer essa reflexão para diferentes cenários da sua vida, sua carreira, negócios, saúde, família, amigos. Pense bem sobre isso. Agora pense também naquela pasta do seu computador que tem o nome de algum dia, ou um caderno escrito algum dia farei. Você deve ter em algum lugar anotado algumas coisas que quer fazer com os projetos. Será que lá dentro dela, escondido, não existe um projeto, uma habilidade, uma competência que você quer aprender? Algo que, se iniciar hoje, pode mudar todo o jogo da sua vida ao longo prazo? Muito provavelmente esse projeto parece pouco atrativo agora, mas ele pode ser uma oportunidade disruptiva na sua própria vida ou na sua empresa. E a janela para entrar nela é exatamente agora. Mas, como todo bom gestor, você também está diante do dilema. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Resumo Cast, sempre trazendo grandes livros para empreendedores. E o nosso objetivo aqui é que você se torne uma pessoa cada vez melhor a cada episódio. Se você quiser se desenvolver ainda mais através de livros de negócios, eu te convido a fazer parte da nossa nação. O Clube do Livro é onde você tem acesso exclusivo a um conteúdo extra que preparamos sobre esse livro, além de ter a oportunidade de debater outros livros com os apresentadores do Resumo Cast e também leitores de todo o Brasil. Para fazer parte do Clube do Livro, do Resumo Cast, visite resumocast.com.br/apoia-se e torne-se um de nossos apoiadores. E agora um grande abraço para os nossos Tribers conselheiros, que são grandes empreendedores que nos acompanham e contribuem ativamente para empoderarmos a humanidade com conhecimento dos livros. E eles quiseram deixar o seu legado, o seu nome aqui mesmo nesse episódio. São eles: Ronaldo Miguel, Túlio Severo Júnior, Igor Conrado, Francisco Felinto da Júnior, André Moreira Martins Arruda, Guilherme Beco, Kleber Barros, Luiz Alberjante, Nilson Batista Filho, Marcílio H. Guedes Drummond, Henrique Sabino Vilela, Alcina Salles Giroto, Douglas Milan, Pedro Muxiz, Marcelo Figueiredo, Marco Franco, Luiz Luciano dos Santos, Gustavo José de Luna Campos, Alexandre Nepomuceno de Almeida e Jorge Pretel. Quer entrar para o time e deixar o seu nome nesse episódio? Você também pode nos apoiar e se tornar um Triber conselheiro, uma Triber conselheira do Resumo Cast. Acesse resumocast.com.br/apoia-se. A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.